começar uma mesa redonda. É uma das atividades principais aqui do simpósio. Telemedicina em universidades públicas e entidades privadas. Nós temos 3 convidados e vamos começar pelo Dr. Marcos Fumio Koyama, que é gerente médico, VP médico do Doutor Consulta, é nosso superintendente executivo aqui do HC, do Hospital São Joaquim, da Beneficência Portuguesa também, né? E é ex-diretor executivo do ICESP, entre outras 1000 coisas importantes a falar dele. Tá? 20 minutos para falar sobre telemedicina em entidades privadas, basicamente. Tá? Obrigado primeiramente pela organização, professor, pelo convite. Fico honrado de estar junto com os professores aqui da casa, da FMUSP. Na verdade, eu vim mais dar um depoimento, interagir com a plateia a respeito da telemedicina, o que é aplicado nos estabelecimentos de saúde privados, basicamente. Acho que esse é um tema onde muitos empresários, muitas organizações depositam muitas esperanças, né? Porque a telemedicina, principalmente no setor privado, ela ainda está engatinhando, iniciando suas atividades. Acho que ela tem um foco basicamente de otimização, de aumento de produtividade, até redução de custos assistenciais. Mas o grande limitante é que muitos dos parceiros não têm uma plataforma tecnológica compatível com um dos participantes. Então, o outro que às vezes não consegue ter um nível de sofisticação de TI à altura, o que impede realizar essa integração. Mas basicamente o que a gente conhece muito de aplicação no mundo real hoje por exemplo, a laudagem de exames de tomografia, ressonância, essas modalidades que agora podem ser feitas pelos médicos radiologistas, com ganhos de produtividade, tempo de resposta no laudo para o paciente, dando também um ganho de eficiência e custo, né? Então, nós aqui, por exemplo, no Doutor Consulta, nós já utilizamos essa plataforma, tem transcorrido com sucesso. Tem ganhos assistenciais em termos de valor técnico do laudo, porque muitas vezes esses laudos podem ser submetidos à avaliação de especialistas. Hoje, muitas vezes na medicina, existe uma super especialização na radiologia, então são especialistas de cabeça e pescoço, especialistas de tórax, enfim. Esses laudos podem ser compartilhados, revisados eletronicamente e devolvidos para o prestador de serviço de uma forma bastante rápida, com dupla assinatura. Isso dá um ganho de assistência muito grande e alcançar um especialista rapidamente, porque eles se dividem e se organizam internamente, né? Isso também já acontece com outras modalidades na cardiologia, acho que MAPA, Holter e esses exames que têm emissão de laudos são feitos de forma totalmente eletrônica, com softwares. Muitas vezes até o médico tem que se aparelhar devidamente com seus equipamentos para poder fazer isso, né? Existem softwares de código aberto, gratuitos já, que a gente conhece, tanto na radiologia quanto nesses outros setores. E a gente basicamente tem usado isso para otimização dos fluxos e redução de custo, aumento de produtividade. Isso lembra um pouco muito das questões de energia elétrica, questões ambientais, que muitas vezes as empresas privadas começam a entrar com esse tipo de iniciativa muito calcado na redução de custo, primeiramente, porque isso é passível de ser viabilizado no dia a dia, né? Mas eu acho que tem muito desses elementos aqui. Outra coisa também que nós, embora a adoção dessas formas de atividade possam de repente esbarrar em algum tipo de legislação, que eu acho que é um item crítico para que mais práticas sejam adotadas dentro da telemedicina. Eu acho que basicamente é a legislação, além da otimização e da produtividade. Mas muitas vezes os pacientes, por exemplo, marcam consultas com especialistas por desconhecer basicamente qual é o melhor especialista. Então, algumas frentes, chatbots, que são robôs que são programados numa árvore de decisão, e o paciente vai alimentando algumas informações, e isso vai levando a uma probabilidade maior
para aquela suspeita e não se dá diagnóstico, porque não se pode fazer isso, mas a gente tem conseguido orientar melhor o paciente. Isso está em estudo agora, inclusive na nossa empresa, ainda em fase de testes, mas tem alcançado um nível de acerto bastante interessante, mas realmente não é para dar nenhum diagnóstico, é muito mais como orientação para o paciente, que muitas vezes acaba errando. O especialista, ele achou que tem alguma queixa e achou que aquele especialista era o melhor especialista para lidar com o assunto, e não era, né? Era de outra especialidade. De qualquer forma, isso tem auxiliado os pacientes. Para o paciente, não é uma questão de fazer uma terapia à distância, porque muitas vezes isso não pode ser feito aqui no Brasil. E eu acho que esse é o elemento que mais tem impedido com que as empresas ousem mais nesse setor, né, como acontece lá fora. Nós temos já experimentado e desistido, porque não foi satisfatório uma leitura eletrônica automatizada de exames de imagem, né? Ainda está em desenvolvimento. Como nós temos um prontuário próprio integrado, a gente tem, o professor conhece, nós temos um prontuário totalmente desenvolvido dentro da empresa. Isso nos permite ousar em alguns desenvolvimentos de inteligência artificial, mas também dentro dos limites da legislação, obviamente. Mas esse futuro está cada vez mais chegando, e várias empresas startups, que a gente acaba conhecendo, porque eles nos procuram muito, inclusive estrangeiras, têm ousado a fazer esse tipo de iniciativa, muito além dando já o diagnóstico, até uma iniciativa de terapia, né? O que no Brasil não é possível, mas lá fora, muitas vezes, nos Estados Unidos, já é feito. E outras empresas não médicas têm se enveredado por esse caminho. Então, são empresas que, de repente, não têm um responsável técnico médico, não são sujeitos a cadastro no CRM, e eles têm assim, preparado várias plataformas, olhando o Brasil como uma grande oportunidade, até porque não se pode fazer isso, pronto para entrar, bastando traduzir o vocabulário, traduzir o dicionário de termos, e rapidamente implantar um sistema desses. Mas acredito que é como se fosse uma reserva de mercado da informática lá de várias décadas atrás, onde o Brasil ficou um pouco para trás no desenvolvimento tecnológico, e, de repente, quando abriu as portas, né, teve uma avalanche o mundo andou e o país não conseguiu, ficou para trás. Esse é um pouco do receio que a gente enxerga quando a gente vê essas startups desenvolvendo vários algoritmos e protocolos, algoritmos de inteligência artificial, que isso realmente tem avançado bastante. De novo, assim, a gente tem experimentado algumas coisas com Watson, da IBM, mas assim, uma hora eles vão acertar mais que as pessoas. Eu acho que não tem como segurar esse movimento. E aí a preocupação nossa eu acho que o quanto que a gente pode continuar assim, sem olhar o que está acontecendo lá fora, né? Eu acho que assim, se tudo que a gente faz, aumentando a qualidade da assistência, permitindo com que um paciente melhore a saúde, seja um local muito distante ou um local que não tem recursos à disposição e que não ferir a legislação, que espero que se adapte à realidade mais rapidamente, eu acho que é válido. Sem demérito aos profissionais, eu acho que também tem algumas iniciativas boas que unem a questão do multiprofissionalismo, né, que é a união da enfermagem e de outros profissionais de saúde com o médico. Eu acho que com a telemedicina isso é possível. A gente tem colocado bastante protocolos médicos e de enfermagem unificados dentro do sistema. Para o ganho do paciente, isso é muito importante. Então, muitas vezes, no hospital prontuário da enfermagem e do médico ficam em locais distintos, até em folhas separadas. Como nós conseguimos ter um prontuário integrado, unificado, a gente tem unido essas informações numa visão única. Logicamente, quando o profissional olha, ele vê a máscara adaptada à sua realidade, mas, no fundo, é um prontuário eletrônico unificado. Então, tudo que a enfermagem coloca
de informação, o médico consegue enxergar nos locais corretos para chamar a atenção dele em relação a vários sinais vitais do paciente. E eu acho que esse é um caminho que também a telemedicina pode ajudar bastante, né? Esse conceito do multiprofissionalismo da equipe de saúde. Eu acho que isso é um ganho que a gente deveria usar mais nesse setor, logicamente sob o escopo da legislação, das normas, mas eu acho que tem muito a ser feito nesse ponto, né? Realmente a esperança nossa é que assim, as entidades que regulamentam o setor, seja a Sociedade Brasileira de Informática, consigam influenciar mais a adaptação das normas para que a gente possa ir um pouco além e também ir incorporando, desenvolvendo know-how brasileiro. Porque o que a gente tem visto é muita coisa importada ou prestes a entrar, esperando uma brecha na legislação. Tem vários, eu acho que o Brasil tem bastante gente criativa, que, por exemplo, envereda na parte de segunda opinião ou de avaliações de médicos até que ficam no exterior. E eles são classificados, por exemplo, como empresa de logística de documentos, por exemplo, né? Até para não ir de encontro às normas. Então, eles se adaptam, falando que isso é um transporte de informações do paciente, e não uma empresa médica, por exemplo. Então, são vários jeitinhos que vão aparecendo para contornar a legislação, mas isso vai continuar acontecendo, né? Então, a experiência é que a gente possa encarar de frente isso e realmente atualizar as normas para que a gente possa também enaltecer as pessoas criativas e empreendedores que estão aqui no Brasil e que têm várias ideias interessantes desenvolvidas aqui no Brasil, que a gente possa usar com orgulho, né? Porque muitas coisas a gente acaba recebendo de fora as iniciativas, e eu acho que tem muito know-how e gente experiente, capacitada, que possa também desenvolver isso, logicamente, para o bem do paciente. Eu acho que esse é o que mais importa. Acho que esse é nosso dever. Nosso dever é influenciar a sociedade para que isso possa acontecer. Acho que quem estiver na posição de formadores de opinião, assim como as universidades ou as entidades privadas, através das suas associações, precisa enfrentar essa questão para que a gente possa avançar nesse campo. Acho que essa é a minha humilde visão do setor privado, que ainda está bastante acanhado em relação a esse setor, né? Esse desenvolvimento tecnológico. Mas vemos para frente muito mais uma coisa muito meritosa, com muito sucesso, sempre respeitando os profissionais. E eu acredito também que tem grande parte desenvolvendo a parte de análises clínicas. Alguns equipamentos têm aparecido que são point of care, que são equipamentos que fazem exames na hora, soltam resultados praticamente imediatamente na frente do paciente, eliminando até a necessidade de retorno do paciente. Nós temos testado um equipamento desses em parceria com uma startup e os resultados têm sido bastante animadores. Os laudos são também assinados digitalmente através da internet, retornam imediatamente para o equipamento. Então, isso também vem provocar uma disrupção na parte de análises clínicas, né? Para que o paciente tem que se deslocar a um laboratório para concentrar volume num local só, se ele pode ser feito na hora, na frente do médico, naquele mesmo resultado, e já o médico pode passar da fase diagnóstica para a fase terapêutica imediatamente, né? Evitando até um retorno ao médico para frente. Então, essas iniciativas disruptivas têm aparecido, muitos vêm da Índia, alguns dos Estados Unidos, a gente tem conhecido muitos deles, conversado com eles. Não tem nenhuma registro Visa ainda, é só uma fase experimental, mas muita coisa nova vem por aí. Eu acho que a gente não tem a consciência do que está acontecendo, mas como se fosse uma disrupção do começo do Uber e os táxis. Eu acho que tem um movimento muito grande e estão preparados para entrar no Brasil. É impressionante como eles olham o Brasil com os outros olhos. Eu acho que é um polo que agora eles colocam no radar. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer para vocês, e estou aberto para discussões depois aí da ilustre palestra dos outros professores. Muito obrigado.
Eu gostaria de chamar o professor Dr. Shao Lung Wen, professor da Faculdade de Medicina da USP, livre docente em telemedicina, chefe da disciplina de telemedicina e departamento de patologia da USP, líder do grupo de pesquisa e orientador da telemedicina pelos programas de pós-graduação em patologia e fisiopatologia experimental. Bom, inicialmente eu agradeço o convite, dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre telemedicina. Na verdade, o Dr. Carlos me deu um papel um tanto ingrato, mas eu vou tentar fazer o melhor possível e, quem sabe, nós vamos ter algumas discussões. Então, só para pôr a declaração de não há nenhum conflito de interesse, tá? Nessa palestra que eu vou estar apresentando. Na verdade, eu também represento a Câmara Técnica de Informática em Saúde do Conselho Federal de Medicina, onde está sendo construída a nova resolução de telemedicina. Tá? Então, temos discutido um pouco isso. A primeira coisa é que existe um entendimento muito errado das pessoas sobre telemedicina. Uns acham que é só uma plataforma, outros acham que é uma webcam ou algo parecido, e isso é telemedicina. Eu faço uma analogia para vocês. No momento que vocês dizem que uma plataforma e um equipamento é telemedicina, vocês estão se referindo a um avião. No momento que vocês dizem que a tecnologia mais a tripulação faz um voo, vocês estão dizendo que equipamento mais a plataforma mais profissional de saúde é telemedicina. Você sabe que eu bato de frente com os dois lados e digo, isto não é telemedicina. Isto não passa de uma ilusão. É a mesma coisa que você me dizer, avião mais tripulação faz um voo, eu diria mentira. Por quê? Eu preciso de um central de controle de voo. Eu preciso de pista de avião. Eu preciso de infraestrutura de aeroportos e coisa do tipo. A telemedicina é a mesma coisa. Então, uma telemedicina eficiente e responsável tem que ter toda uma logística de controle de processos. Tá? Então, só quero abrir isto. Então, qualquer um que trouxer um equipamento, contratar profissionais de saúde e apenas disponibilizar serviço, isso não é uma telemedicina responsável. Tá? Então, aqui eu estou colocando a ideia por analogia de voo. Tá? Então, quando vocês compram uma passagem aérea, vocês estão comprando a forma mais eficiente e segura de ir de um ponto a outro ponto. Isso inclusive seguro de vida. Tá? Então, está embutido. Então, essa é a primeira coisa que eu queria colocar para vocês. Então, um tipo de definição que eu coloco para a telemedicina. Lembre-se, telemedicina de hoje não é a mesma telemedicina do ano passado. Eu sempre falo para o Ministério da Saúde. O problema da rede, do Programa Telesaúde Brasil Redes, é que continuou a usar a mesma tecnologia que nós tínhamos colocado em 2007. Estamos em 2017. Telemedicina se reinventa a cada 3 anos, no máximo. Então, a telemedicina é sempre uma inovação sustentável e segura que procura otimizar ou viabilizar processos que são inviáveis de serem realizados pelos métodos convencionais do seu respectivo momento histórico. Isso quer dizer, telemedicina de 2010 não é igual à telemedicina de hoje, porque naquela época não tinha smartphone com tantos recursos de transmissão. Hoje a telemedicina é bem diferente. Tá? Aqui é só para mostrar que hoje você entra no PubMed, digita telemedicina, telehealth e health, você vai ver que tem mais de 70 mil artigos. Então está numa explosão. O Brasil é que está meio capengando, mas o mundo caminha a passos largos. Daqui a pouco vai ser 150 mil. Eu estou falando no PubMed. Tá? E isso aqui é só para mostrar que até 1967, embora o primeiro exemplo de telemedicina foi em 1959, usava isso aqui, ó. Câmera de filmagem com transmissão por televisão, e aquilo é a telemedicina. E hoje se discute por que um tablet, um smartphone que tem uma transmissão quase 500 vezes superior não é telemedicina. Então, isso são momentos de reflexão que nós temos que fazer, que com tecnologia muito menor fez-se telemedicina. Qual que é a diferença? Normas. Normas e protocolos de segurança.
não é questão de tecnologia, é uma questão de organização de serviço. Tá? Olha, infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, o HC e a faculdade esteve na liderança da telemedicina de 2005 até 2012. Inclusive, em 2007, foi criado o Núcleo de Telemedicina e Telesaúde. Infelizmente, acabaram com ele em 2012. Até então, nós estávamos na liderança, tanto na primeira disciplina de telemedicina, que foi criada pelo professor Jorge Bon, em 97, até o primeiro centro de produção digital do Brasil. Tá? Então, isso é só para dizer, historicamente, essa instituição esteve na liderança em telemedicina no Brasil. Tá? Bom, isso aqui eu acho que vocês já viram, né? Que hoje é uma matéria, na verdade foi o professor Hélio Dias que me mandou esse, falando qual é a inovação que mais irá afetar o crescimento do mundo. Primeiro, inteligência artificial, 66%. Segundo, impressão 3D, 64,9%. Terceiro, telemedicina, 62,9%. O resto já cai para 49,5%. Telemedicina, impressão 3D e inteligência artificial são os 3 segmentos que mais mudarão o contexto social na visão de 370 especialistas. Quem não investiu, paciência, perdeu tempo. Quem achava que a telemedicina era ultrapassado vai ser visto pela história como retrógrado. Então, é preciso se desenvolver para essa área. Como será a telemedicina em 2021? Quando eu dou aula para os meus alunos, sempre falo, eu não tenho que ensinar vocês para serem médicos hoje. Eu tenho que ensinar para vocês a serem os médicos quando vocês se formarem. Aluno do primeiro ano tem que ensinar como vai ser a realidade de 2022, 2023. Quem ensinar a medicina de hoje vai estar ultrapassado. O que vai ter em 2020? 5G. 5G vai ter Wi-Fi, internet por luz. Os hospitais vão estar interconectados por uma logística de comunicação. Só para vocês terem uma ideia, se alguém não acredita que vai ter 5G, a Claro já disse que vai lançar no final desse ano o 4G meio, está antecipando bastante. Só para vocês terem uma ideia do que é 5G. O filme Guardiões da Galáxia, se você fizer download pelo 3G, leva 26 horas. 5G leva 3,6 segundos. Você já pensou que vocês vão conseguir fazer em saúde? Até o teu tênis tem o endereço de internet, se quisesse. O que isso significa? Vamos trabalhar com sistemas vestíveis. Isso em 2021. Tá? Provavelmente vai ser isso. Isso aqui já não é mais ficção. Já saiu no Jornal Nacional que na Alemanha se usa drone para fazer entrega de equipamento desfibrilador. Nós vamos estar trabalhando com sistema de radar. Depois que eu mostrei radar de controle. Hospitais com central de telemonitoramento em home care ou interno, com uma gestão online. Nós vamos estar trabalhando, por exemplo, com um sistema robótico com inteligência artificial para pessoas com deficiência física que estão em casa. E pode carregar. Nós vamos estar trabalhando com isso. Isso aqui é um Google Lens, que é um lente de contato que faz monitoramento de glicemia online. Porque se descobriu que os níveis de glicose na lágrima são diretamente relacionados com níveis de glicose no sangue. Então, eu consigo fazer um e-care muito mais eficiente. Eu tenho roupas vestíveis já com todas as derivações. Então, vou usar o meu smartphone com ECG. Eu consigo fazer um holter. Eu consigo fazer qualquer outra coisa e eu não preciso mais de um holter. Então, vou usar equipamentos vestíveis. Esse aqui é o chamado biochip. Faz 30 exames laboratoriais com uma gota de sangue, baseando no princípio de receptores. Então, provavelmente, eu vou ter mais eficiência em home care. Então, eu vou ter um perfil de exames laboratoriais e talvez isso até possa um dia ser vendido em farmácias. Tanto quanto hoje, alguém quer ver se está grávida, vai na farmácia e compra. Provavelmente, isso vai estar, já existe. A questão hoje é redução de preço. Tá? A outra questão, isso aqui, que nós estamos trabalhando com computação gráfica, que é a realidade mista, não é a realidade virtual.
Então, isso são as coisas que evoluem a passos largos e que nós estamos meio parados nessa área de inovação e implantação. O que vai crescer muito, então? Cuidados domiciliares eficientes apoiados por telemedicina. Tá? Essa vai ser um grande segmento. Além da telemedicina intra-hospitalar ou interserviço, duas áreas que vão crescer muito. A telemedicina na área de prevenção, ou vão chamar de bem-estar, e a telemedicina do tele-home care, ou recuperação domiciliar. Tá? Aqui são evidências do telemonitoramento, exemplo, em idosos. Existem evidências. Por exemplo, evidências de telemonitoramento de doenças crônicas para idosos. Quais são os impactos numa meta-análise? 15% de redução em visitas de emergência, 20% de redução nas admissões hospitalares, 14% de redução nas admissões eletivas, 14% de redução de dias em leito hospitalar, 8% de redução no custo de impostos e 45% na redução das taxas de mortalidade. Isso não é bom? Isso é uma meta-análise feita do que foram publicados. Então, por isso que eu falo, a intervenção em telemonitoramento e a intervenção no e-care geram resultados. Tá? Hoje, a grande vantagem é que todo esse processo de telemonitoramento pode ser feito por tablet, por smartphone, desde que tenha regra. Não adianta colocar um equipamento e dizer, agora eu implementei uma teleorientação. Isto não é telemedicina. Tá? Então, telemedicina tem que ser projetado por alguém que entenda dos processos. Aqui são exemplos. Tá? Exemplo, um smartphone serve. É uma chamada saúde conectada. É mais fácil de trabalhar dessa forma. Isso vai crescer muito em breve. A outra, reabilitações. O uso de games. Então, eu posso usar um game para fazer telereabilitação, teledespacho de medicamentos, com um controle de uso, e assim por diante. Tá? Então, aqui são exemplos de tudo no segmento do chamado tele-home care. E esses são os equipamentos que hoje já existem, não é coisa do futuro. Esse eu tenho, ultrassom portátil, baseado em smartphone e tablet. Tá? Inclusive, eu uso constantemente para ver o meu segundo neto, que está na barriga, então eu fico vendo como ele está, se está se mexendo. Tele-ECG baseado em smartphone, né? Sinais vitais, teleestetoscópio. Teleotoscópio. Teleoftalmoscópio. Teledermatoscópio. Tudo isso já existe. Então, provavelmente, numa maletinha, eu consigo ter um aparato de averiguação de sinais vitais, eu consigo exercer uma atividade de telemedicina melhor do que apenas uma webcam. Portanto, repetindo, webcam não é telemedicina. Tá? Esse é o ultrassom, inclusive, quando eu estava procurando, já tinha 32 trabalhos publicando sobre o papel do uso de ultrassom portátil, não como ultrassom, como sistema de apoio à propedêutica clínica. Não vamos misturar duas coisas. É óbvio que um equipamento desse não tem o poder de um aparelho de ultrassom, mas que ajuda muito na propedêutica clínica, ele ajuda. Esse aqui é o biochip, tá? É só para mostrar que trabalha com receptores, e aí ele consegue, inclusive, já tem biochip que faz reconhecimento de sepsis de uma forma instantânea. Isso são tecnologias que temos, mas o que falta são instituições que trabalham de uma forma sistemática para documentar o impacto que ele gera. Uma outra coisa que tende a crescer muito é o uso da realidade virtual, ou sempre falo, puxa, eu podia criar um sistema para redução de depressão de pessoas internadas. E eu vou lançar viagem virtual. Então, você vai prescrever viagem virtual de manhã, 15 minutos, à tarde, 15 minutos, a pessoa coloca e viaja virtualmente. Assim, eu diminuo ansiolítico. Então, vocês podem criar todo um arsenal de atividade usando realidade aumentada ou realidade imersiva, com uma coisa dessa quando custa? R$70. É verdade que o da Samsung está 500, mas vocês encontram por R$70. Já pensou vocês criarem um outro plano de bem-estar das pessoas envolvendo o uso de realidade imersiva?
Tá? Aqui só estou pondo as tecnologias. Aqui é uma outra revisão de meta-análise que fala que os 3 que merecem categoria A, em termos de evidência: o monitoramento remoto de pacientes crônicos. 2, comunicação e teleorientação. Todo mundo acha que isso não vale muito. Teleorientação. Tem uma das grandes evidências de resultado. O desenvolvimento que eu chamo de e-care. E depois, a telepsicoterapia. São os que têm evidências A, em termos de impacto, numa meta-análise. Aqui eu só vou colocar rapidamente, só para você ter uma ideia, e eu tenho trabalhado nesse conceito do chamado atenção integral compartilhada por telemedicina, onde a internação é um item, onde o e-care é outro item, onde eu tenho a tele-home care ou tele-recuperação domiciliar humanizada. Isso aqui eu não vou explicar agora, porque levaria muito tempo, senão eu não entro na área de regulamentação. Mas só para vocês dizerem que planejar telemedicina e telesaúde não é apenas um ato pontual. Ele tem uma logística inteira. Tá? Tudo bem? Eu sei que eu estou falando muito rápido, porque eu acho que eu só devo ter mais 5 minutos, igual parecido. Então, deixa eu falar para vocês o que vocês devem pensar quando desenvolvem alguma coisa relacionada com telemedicina em serviço de assistência. Primeiro, qualificação profissional em tecnologia, segurança digital e telepropedêutica para a realização de teleassistência. Tem que formar pessoas. Se não tem formação, não é telemedicina. As pessoas que fazem a atividade têm que ter a noção de corresponsabilidade proporcional ao que ele vai gerar de impacto no paciente. Sempre há. Essa palavra de teleconsultoria, que não tem responsabilidade, é um blefe. Não existe. E não poderia existir. Além disso, eu sempre digo, não existe nem a palavra teleconsultoria. Tá? Um dia nós até podemos conversar que a palavra teleconsultoria nem deveria ter sido publicada pelo Ministério da Saúde como uma atividade. E nisso não existe. Tá? Sempre há corresponsabilidade. A outra, qualificação e mínimo de anos de experiência na prática profissional. Quem vai fazer a teleavaliação tem que ter experiência prática. Não pode ser um resumidor de livro. Eu já vi muito disso. Resumidor de livro não serve. Tem que se caracterizar o tipo de trabalho, tem que ter infraestrutura tecnológica mínima e segurança de armazenamento de dados, caracterização em forma de registro de dados para auditoria. Quem faz um serviço de telemedicina tem que ter um sistema de auditoria funcional interno para garantir qualidade de serviço. Tem que ter suporte tecnológico e garantia de disponibilidade de serviço. É 24/7, é em horário comercial, tem que ter uma garantia e tem que ter sempre concordância do paciente. Talvez ter um termo de consentimento livre, esclarecido do paciente, dos familiares, antes de fazer a atividade. Senão, vocês não têm a segurança jurídica. Tá? Essa aqui é uma publicação da Agência Nacional de Saúde, de 9 de maio, onde ele já aprova a conclusão do parecer. Foi no sentido de não haver sido impeditivo a realização de entrevista qualificada com o uso de uma plataforma à distância ou telemedicina, desde que seja em concordância com normas do CFM. A Agência Nacional de Saúde Suplementar já despachou esse ano uma concordância de que possa ser feito uma entrevista estruturada. Tudo bem? Só estou colocando coisas para vocês pensarem. Está sendo discutido atualmente modernização da resolução de telemedicina. Então, eu vou ler rapidamente, eu não vou discutir. Definir a telemedicina como exercício da medicina por meio da utilização de recursos eletrônicos interativos de telecomunicação audiovisual e de dados para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção e promoção de saúde. A telemedicina em tempo real, online ou offline, síncrono ou assíncrono, é permitida dentro do território nacional. Esquece o de fora. Senão, isso vai virar uma bagunça. Tá? Então, isso é importante, no território nacional.
Os dados digitais dos pacientes podem trafegar em redes de telecomunicações, não somente internet. As tecnologias de informação e comunicação utilizadas em telemedicina deverão obedecer a normas quanto à guarda, manuseio e garantia de sigilo, da privacidade, integridade, confidencialidade, autenticidade e possível registro e auditoria. Palavra auditoria, fundamental. É o que nós fazemos, inclusive, no hospital universitário. Nós temos uma norma para garantir a segurança e a qualidade dos serviços feitos. O uso da teleassistência pode ser realizado nas seguintes condições. Teleconsulta, consulta à distância, com médico presencial junto ao paciente. É proibido teleconsulta, do que se chama teleconsulta, médico com paciente que desconheça, sem outro médico. Isso é proibido. A consulta ela é muito caracterizada. Envolve exame físico e raciocínio investigativo. Portanto, a única possibilidade de teleconsulta é um médico de um lado, outro médico do outro lado, e aquele outro lado está com o paciente fazendo, inclusive, o exame físico. Segundo, vai ser viabilizado teleinterconsulta entre médicos. É que nós usamos uma palavra para tudo, e aí gera confusão. Então, a teleinterconsulta seria viável. Teletriagem médica provavelmente seria viável, desde que o estabelecimento de saúde ofereça e garanta todo o sistema de regulação para encaminhamento dos pacientes, o que não vale. Eu recomendo que procure um hospital. Isso não. Eu recomendo que procure um hospital tal, né, para averiguar isso, porque já entrei em contato e há vaga. Aí é viável, porque senão você só gera demanda. Você sabe que hoje o grande problema do sistema público são pacientes que procuram atendimento e depois vão para o hospital público e pedem exame. Isso está também criando uma ruptura do sistema de saúde. Tanto que não se deseja que a telemedicina faça essa ruptura. Você tem que fazer com responsabilidade. Em caso de emergência ou urgência, pode ser feito um teleatendimento para orientações remotas durante translados de pacientes por meio de tecnologia móvel, ambulâncias, em comunidades remotas desprovidas de médico local e sem recursos para custear o deslocamento, vai ser viabilizado, para telemonitoramento de pacientes por meio da aquisição direta de imagens, sinais de dados, equipamento e o dispositivo. Telemonitoramento é viável. Para acompanhamento remoto de pacientes em regime de atenção domiciliar, também viável, desde que você conheça o paciente e desde um ponto, assuma as responsabilidades dos seus atos. Tá? Então, esse é um ponto. E item 9, talvez para telediagnóstico com transmissão de sinais, imagens e dados. Estou mostrando um arcabouço do que pode estar definindo a teleassistência, talvez para o ano que vem. Tá? Na telemedicina, para assistência, as seguintes premissas devem ser atendidas. A existência de uma coordenação do serviço de telemedicina sob a responsabilidade de um profissional médico. Obrigatório ter. Não pode ser vários médicos sob a supervisão de não médico. Isso também não é telemedicina. A coordenação das atividades de telemedicina deverá promover o treinamento dos profissionais de saúde locais que intermediarão o atendimento. É responsabilidade. Então, você vê que agora está estruturado normas que definem isso. Tá? E aí que eu falo, inclusive eu estava lá em Gramado dizendo, deveria ser obrigatório ter curso, disciplina obrigatória de telemedicina em todas as faculdades de medicina do Brasil e residência médica. Já começando por isto, nós não temos que ensinar sobre ética, comportamento e segurança digital. Deveria ensinar muito bem os residentes a fazerem telepropedêutica. Senão, daqui a pouco, eles vão sair da realidade que o mercado exige deles. Isso não é uma questão de defender telemedicina, é uma questão de ter cuidado em formar agentes que vão se encaixar dentro do mercado na próxima década. Então, eu acho isso muito urgente, tornar e ter uma disciplina obrigatória de telemedicina em graduação e residência médica. Tá? Isso aqui eu vou pular, que são itens que deveriam ter no sistema eletrônico. A responsável profissional do atendimento cabe ao médico assistente do paciente.
os demais médicos envolvidos responderão solidariamente na proporção em que contribuírem para a assistência. Tá? Os Conselhos Regionais de Medicina deverão estabelecer constante vigilância e avaliação das atividades da medicina em seus territórios, no que concerne à qualidade da atenção, relação médico-paciente e preservação do sigilo profissional. Lembre-se que todas essas resoluções e ideias são visando a um bem-estar do paciente através de um exercício sistemático correto da área médica. Tá? Então, terminando minha palestra, só queria dizer o seguinte: quem não acordar para algumas coisas vai virar que nem esse nosso gigante, né? Extinto. Exemplo, Kodak ignorou as potencialidades e evoluções das imagens digitais e continuou a apostar em filme. O que aconteceu com Kodak? A Xerox, que ignorou as copiadoras pessoais depois das funcionais. O que aconteceu? É isso que vai acontecer com a telemedicina. Tá? É preciso acordar e se preparar com antecedência. Obrigado. Bom, agora eu vou chamar meu chefe para falar, né? Eu não estaria aqui se não fosse ele, né? Então, professor Milton de Arruda Martins, professor titular da disciplina de Clínica Geral e Propedêutica, diretor do Serviço de Clínica Geral. Bom dia, boa tarde a todos, agradeço o convite. Eu vou fazer uma apresentação, talvez, complementar às outras, e eu vou focar um pouco na minha experiência, que é mais no mundo da teleeducação do que da teleassistência. Mas eu vou fazer algumas reflexões gerais que talvez sejam adequadas a essa mesa redonda, esse evento, né? O professor Chau já exerceu esse papel, olhando na bola de cristal dele, né? Mostrando o que nos aguarda nos próximos anos, né? Quem principalmente trabalha numa empresa ligada ao ramo gostaria de contratar essa profissional, né? Para poder saber realmente onde investir, né? E o que o futuro reserva, né? E eu vou citar só um artigo que comenta um pouco isso, né? Esse artigo foi publicado em 2012 por 3 professores e foi publicado no New England Journal of Medicine. No momento em que o New England, a revista New England, completava mais um século de existência, eles escreveram um editorial imaginando o que aconteceria nos próximos 100 anos com a medicina no mundo, né? Esse é o editor do New England, Jeffrey Drazen, né? Que foi meu chefe durante 3 anos no período em que eu morei em Boston, há muito tempo atrás, de 88 a 90. Naquela época ele não era um homem tão famoso, ele tinha tempo para me orientar, né? O que eles falam nesse artigo? É um artigo longo, mas eu resumi os 3 aspectos que eles consideraram mais importantes na medicina do futuro. Claro que a velocidade das descobertas nas ciências biomédicas vai aumentar ainda e que vai ser possível haver um otimismo, que as inovações vão permitir uma assistência melhor ao paciente no futuro. Mas eles chamam atenção para 3 aspectos. O primeiro é a medicina personalizada ou a medicina de precisão, né? E que, quando eles falam em medicina personalizada, não é aquela medicina que nós temos que fazer reconhecendo cada um dos nossos pacientes como uma pessoa única, mas é a medicina personalizada no sentido de que os avanços da biologia molecular e da medicina molecular vão permitir cada vez mais que medicamentos específicos sejam dados para pessoas específicas a partir de uma análise mais detalhada de como ela vai responder a esse tratamento. Talvez esse tema não tenha, esse possível avanço que a gente já está vivendo não tenha uma relação tão direta com o assunto que estamos discutindo hoje. Mas os dois outros têm, quer dizer, 2 dos 3. Não é? O segundo
são as grandes bases de dados, né? As pesquisas do futuro, elas não vão ser feitas com uma amostra de pacientes, elas vão ser feitas com todos os pacientes. Já existem países em que todos os dados de todos os pacientes estão numa base de dados única. Então, é possível saber o efeito de um determinado tratamento na vida real, não só numa condição experimental. Então, as grandes bases de dados, os registros com milhões de pessoas, né, vão levar a um avanço muito grande e já estão levando a um avanço da medicina. E o terceiro avanço, que tem muito do que o professor Schau já mostrou, foi a miniaturização, quer dizer, os dispositivos terapêuticos e de monitorização continuarão a tornar-se cada vez menores, melhores e mais interativos, né? Dr. Fumil, o futuro da consulta está aqui, está no smartphone. Não é? A recuperação do papel, um dos fatores que vai levar à recuperação da consulta, a valorização da consulta e a valorização do médico que atende as pessoas, vai ser a capacidade que ele vai ter cada vez maior, de resolver os problemas no consultório. O Schau mostrou um monte de diapositivos que tornam isso possível, tanto dispositivos que vão permitir diagnósticos, como dispositivos que vão permitir telemedicina, telediagnóstico. Eu não vou precisar saber fazer o diagnóstico, mas eu vou transmitir para alguém que vai me ajudar no diagnóstico. E a minha consulta vai ser cada vez mais resolutiva. E isso vai ser um fator de melhora da eficiência do sistema de saúde, redução dos custos e de satisfação do paciente. É claro que a gente vai passar um período grande em que muitos desses equipamentos são muito caros, então eles não serão disponíveis. Mas as empresas de smartphone já têm vários convênios com as empresas de diagnóstico para fazer com que esses aparelhos fiquem mais baratos. Porque é claro que é melhor você vender milhões de aparelhos que se adaptam ao smartphone do que alguns aparelhos que vão ficar num hospital, né? Aqui foi muito falado sobre a assistência à distância, que é algo ligado à telemedicina ou telesaúde, e eu vou comentar um pouco sobre o ensino à distância, que seria o outro grande braço, né? Existe um investimento muito grande, não é? Tanto público como privado, na telesaúde e na telemedicina. Agora, eu vou comentar depois isso, que o grande problema hoje é avaliar o impacto desses investimentos. Porque se gasta muito dinheiro, mas se não tem certeza exatamente, não é, da eficácia de cada um desses investimentos, né? Eu estou participando da 5ª edição de um curso à distância, e que é um bom exemplo de articulação público-privada, porque esse curso ele é responsabilidade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mas ele é feito com recursos da renúncia fiscal. Então, são recursos públicos. Então, o investimento que esses hospitais em essa regulamentação fazem é um investimento com recursos da renúncia fiscal, e o tipo de investimento é acordado com o Ministério da Saúde. Então, é um exemplo muito bom de parceria público-privada. E esse curso ele é um curso de formação de professores de medicina. Na verdade, é de formação de preceptores da residência médica, professores que ajudam na formação dos especialistas, os médicos residentes. Nós completamos a 5ª edição esse ano e já formamos 1.500 pessoas à distância, né, nas 3 edições. Os objetivos desse curso eles são capacitação gerencial e pedagógica para preceptores, que são os professores que estão
diretamente em contato com os residentes, e supervisores, os coordenadores de programas de residência médica. E ele é dirigido para médicos que têm as suas funções de supervisores e preceptores de programas de residência médica em todo o país. Então, a necessidade de ser um curso à distância, né? Eu vou lembrar vocês de um aspecto importante da pedagogia, né, da educação, que muitas vezes a gente esquece, né? Vamos lembrar de quando a gente estava no ensino fundamental, no ensino médio, né? O que é necessário para ensinar matemática para o João? O que essa professora que está ensinando matemática para o João, ela precisa saber? A primeira coisa que ela precisa saber matemática, né? Tem gente que acha que não, eu acho que sim. Para ensinar matemática, precisa saber matemática. Para interpretar eletrocardiograma, precisa saber eletrocardiograma. Mas isso não é suficiente. Ela precisa saber ensinar matemática. Quantas pessoas que a gente conhece na nossa vida que sabem tudo de matemática e não falam coisa com coisa, a gente consegue entender, não consegue aprender com eles. Ela precisa saber ensinar matemática. Então, entra aqui não só a matemática, como as ciências da educação. E esse é um dos grandes problemas, e é um problema também da telemedicina, que às vezes existe um avanço tecnológico na área do conhecimento e as pessoas usam métodos extremamente antiquados de ensino e esquecem que as ciências da educação avançam tanto como as outras ciências. Mas, além disso, ela precisa saber quem é o João. Não basta saber matemática nem ensinar matemática. Ela tem que saber quem é o João. E falta uma quarta coisa. A professora de matemática tem que saber uma quarta coisa. Ela tem que saber em que contexto o João vai aplicar a matemática. Então, se a gente vai pensar no ensino de medicina, no ensino de psicologia, numa teleeducação, nós temos que lembrar essas coisas básicas. Saber matemática, saber ensinar matemática, mas saber também quem é o João. E saber como que o João vai utilizar a matemática, né? Então, num curso à distância, esses pressupostos têm que ser atingidos. E uma coisa importante, né, que a gente aprendeu com a experiência é que muitas pessoas procuram cursos à distância quando elas não têm tempo. E isso é um equívoco. O curso à distância não é para quem não tem tempo, é para quem não pode estar presente. Porque quem não tem tempo não aprende nada. Você tem que pôr seu tempo para aprender, né? Então, a questão é a distância, não é a falta de tempo, né? Nós aprendemos que, para um médico, um curso à distância, com 3 horas por semana, talvez seja o limite para ele se dedicar, né? E é importante que na teleeducação a gente lembre que há a possibilidade de muita interação e que aquele princípio da educação de adultos que diz que o aprendizado colaborativo é muito mais forte que o aprendizado individual, ele também vale nos cursos à distância. Então, um curso autoinstrucional ele tem um impacto muito menor do que um curso em que existe interação. E hoje a tecnologia permite N interações, N tipos de fórum, né? A gente tem que lembrar também um outro princípio da educação de adultos, né, na medida em que, em cursos à distância, estamos trabalhando com adultos, é que o adulto aprende quando aquilo faz sentido. O adulto aprende quando ele tem uma necessidade de resolver um problema prático. Então, o importante é partir da realidade, identificar essa realidade, ir para a teoria, porque resolver um problema prático sem buscar a teoria é reinventar a roda, e muitas vezes a roda já foi inventada. Levantar a hipótese e aplicar a realidade. Isso é chamado por muitos educadores de arco de Maguerês. Parte da realidade, teoria, volta à realidade e faz uma proposta para a realidade. Então, nesse curso, a gente faz o aluno é obrigado a fazer um diagnóstico da sua situação da residência médica, ele estuda
aspectos gerenciais e pedagógicos, e depois o trabalho de conclusão de curso é fazer uma proposta para a sua residência médica. Ele parte do diagnóstico da realidade e depois ele aplica na realidade. Quanto mais colaborativa é a aprendizagem, menor tem que ser o número de alunos por tutor. E isso pode aumentar o custo de um curso à distância. Um curso autoinstrucional é muito mais barato do que um curso em que existe interação, não é? Na nossa experiência, mais do que 20 alunos por tutor, não é possível, ou é mais difícil uma interação contínua. Então, o investimento, e aí está muito dentro do que o professor Schau falou, o investimento na preparação das pessoas é extremamente importante. O nosso grupo de tutores é de todo o Brasil, não é? E esse é o desenho do curso. Ele dura 20 semanas, é um pouco mais do que o limite ideal para um curso à distância. Existe um encontro presencial, né? E são 25 tutores e 500 alunos. E, como eu disse, 2 projetos, seguindo a ideia do Arco de Maguerês. O primeiro, um diagnóstico situacional, e depois um projeto de estágio a partir do diagnóstico que é feito, né? Essa é a cara da nossa plataforma, e é importante também lembrar que nos métodos de ensino, nos processos de ensino, mesmo à distância, não é? A segurança do paciente tem que ser a primeira prioridade. Isso cada vez mais se discute. Eu trouxe aqui a capa da nova diretriz para a formação de médicos do Reino Unido. E a competência central que é proposta hoje pelo General Medical Council, que é o Conselho Federal de Medicina da Grã-Bretanha, é garantir a segurança do paciente nos processos, tanto nos processos de formação como nos processos de assistência. E a gente procura no curso partir dos princípios teóricos, mas linkar o curso com as políticas governamentais, e existe, nesse caso, por exemplo, já uma política nacional de segurança do paciente que todos os alunos do curso têm que aprender. A avaliação do curso tem sido muito boa, ó. Ótimo e bom, ótimo e bom, ótimo e bom. Os alunos gostam muito, né? E nós temos um recorde de pessoas que completam o curso, né? Esse ano só 13% abandonaram o curso nas 20 semanas, é um recorde mundial, não é, de adesão ao curso. Mas gostar é suficiente, né? A autoavaliação é interessante, as pessoas se avaliam pior do que avaliam o curso, né? E o interessante é que metade das pessoas já tinham participado de cursos totalmente à distância antes. Então, a experiência das pessoas hoje já é muito maior do que foi algum tempo atrás. Mas como é que nós vamos ficar satisfeitos que os alunos gostam? E muitas vezes a gente faz isso, a gente organiza cursos presenciais e à distância, passa um questionário, eles me adoraram, logo o curso foi sensacional. E hoje é o grande desafio, não é? Tanto dos cursos presenciais, mas principalmente dos cursos à distância, é avaliar o impacto desses cursos. Se investe muito recurso em formação, mas o que aconteceu com as pessoas? E hoje a gente tem trabalhado com um modelo que chama modelo de Kirkpatrick. O Kirkpatrick é já falecido, foi um homem muito importante no mundo empresarial, Donald Kirkpatrick. E ele trabalhava com avaliação do impacto de programas educacionais em empresas. Então, se numa determinada empresa eu organizei um curso para reciclagem do lixo, como que eu vou saber se esse curso atingiu os objetivos que eu queria? E o modelo de Kirkpatrick é um modelo de quatro estágios. Aquilo que eu mostrei para vocês, eu poderia ter ficado muito feliz que a satisfação é o mais elementar do modelo de Kirkpatrick. Essas pessoas, eu tenho que avaliar se as pessoas gostaram. Em segundo lugar, eu tenho que avaliar se as pessoas aprenderam.
Isso a gente sabe fazer, a gente aplica uma prova, provas teóricas, provas práticas, mas nós estamos ainda no básico do modelo de Kirkpatrick. Eu tenho que avaliar o impacto, quer dizer, se o comportamento das pessoas mudou. Quer dizer, se a pessoa gostou do meu curso de reciclagem de materiais, se a pessoa aprendeu, e se ela saiu sabendo reciclar, mas existe um quarto estágio importante. Se existe um impacto mensurável no desempenho, se a comunidade, se o chefe, se a organização consegue avaliar que aquela pessoa, além de ter gostado do curso, de ter aprendido, de ter saído mais sabida, se o trabalho dela, a mudança do trabalho dela, mostrou resultados. E alguns autores colocaram um quinto ponto na pirâmide do Kirkpatrick. Ele descreveu até aqui, que é se o investimento teve um retorno positivo, se foi custo efetivo aquele investimento. Aqui é facílimo de avaliar, aqui já fica difícil, aqui fica muito difícil de avaliar. Então, esse é o desafio. Não é? E em todos os processos de telemedicina, né, seria interessante pensar num modelo desse tipo, não é? De como que nós vamos avaliar o que está sendo feito. Não é? E, finalmente, né, o meu comentário final é que eu fui secretário da gestão do trabalho do Ministério da Saúde durante um ano, em 2011. Então, eu era uma das minhas atribuições eu fui secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde em 2011. E uma das minhas responsabilidades, ou estava sob minha responsabilidade, o telesaúde. E, como o professor Schau disse, o telesaúde da época e o de hoje deveriam ser muito diferentes, porque muita coisa aconteceu. Mas eu acho que isso continua valendo. Para um sistema de telemedicina funcionar, eu acho que eu aprendi que 4 pressupostos têm que ser atingidos. A necessidade do equipamento adequado, o equipamento, a plataforma, a parte tecnológica. A necessidade de uma conectividade adequada. Eu posso ter uma plataforma maravilhosa, mas que não conversa com a velocidade e com a qualidade que deveria conversar. Mas, além disso, a necessidade de inteligência, a necessidade de pessoas preparadas e treinadas que possam ser inteligência do sistema. Mas há necessidade de uma outra coisa que às vezes é mais difícil de atingir, é a cultura. Né? Então, muitos sistemas, por exemplo, de telemedicina, né, eles ficam muito subutilizados, porque quem está na ponta não tem a cultura de utilizar, não entende as potencialidades que esse sistema tem. Ou o sistema de trabalho dessa pessoa, no sistema de trabalho dessa pessoa não está incorporada a participação da telemedicina. Mas essa questão da cultura, né, é uma questão muitas vezes complicada, mas que talvez seja muito mais fácil para as gerações novas que vêm vindo já virem com essa cultura. Né? Muito obrigado pela atenção. Isso é uma homenagem a você. Sabe onde eu tirei essa foto? Essa foto é um pôr do sol em Jaffa, na ponta de Tel Aviv, em Israel. É o mar Mediterrâneo. Obrigado, gente. Alguém tem alguma pergunta? Se ninguém tiver, eu vou começar fazendo uma. Não, eu queria perguntar uma opinião dos 3 palestrantes, que é o seguinte: para a gente formar um médico capacitado hoje em dia é super complicado, é caro, tudo. Agora, para você formar um médico referência em alguma área, nem sei o preço, é incomensurável, muito maior. A gente vê que nós temos diversos médicos aqui na HC que são referência em determinadas coisas. Por exemplo, se alguém quer discutir um eletrocardiograma, vem conversar com a gente. Se quer conversar, tem alguma dúvida específica, vai procurar um dos colegas da clínica para discutir tudo, né? E eu queria saber como é que vocês acham que a gente poderia
utilizar melhor um médico que seja referência em alguma área. Uma parte da atividade dele, eu acho que tem que ser atendendo as pessoas presencialmente, mas eu acho que deveria ter uma maneira de telemedicina, você utilizar esse médico referência para ele dar opinião e ajudar as pessoas, não só na área ou na universidade ou na instituição que ele está trabalhando, uma coisa mais aberta para o Brasil todo, para o Estado ou para a universidade toda, né? Então, eu queria ver o que vocês acham em relação a isso, utilizar e remunerar o médico referência de maneira adequada para ele servir a um ambiente, a um universo maior. Bom, eu acho que o mundo caminha para o mundo da nuvem ou das nuvens, né? Então, eu acho que a melhor coisa é uma nuvem do conhecimento, tá? Então, acho que todos os expertises vão acabar caminhando para uma nuvem do conhecimento, onde a inteligência artificial não é que ele vai substituir o ser humano, ele vai agilizar o processo cognitivo da recuperação da informação com qualidade. Então, é um filtro. Lembre-se, algumas pessoas têm aquela ficção que a inteligência artificial substitui o ser humano. A inteligência artificial é um aplicativo, tanto quanto uma planilha eletrônica, quanto um banco de dados. Na época que foram criados, eles também mudaram o conceito. Então, a primeira coisa que eu acho que vai ser uma nuvem do conhecimento com um sistema de interface ajudado pela inteligência artificial para torná-lo mais fácil de ser colocado. O segundo é que uma nuvem do conhecimento ele será multicêntrico. Isso quer dizer, você vai pegar os melhores expertises de cada local, além de fazer a parte dos debates, você vai ter uma indexação ou algo parecido de um reconhecimento das palavras-chave e ele vai fazer esse repositório. Tá? Então, agora, lembre-se, telemedicina não existe sem habilidades práticas. Não adianta colocar uma inteligência artificial para apenas fazer uma revisão de literatura, chamada de medicina baseada em evidência, se a pessoa não tem experiência prática. Então, só quero reforçar isto, porque muita gente confunde que basta ter uma evidência científica que você já está fazendo algo bom. Eu acho que, nesse ponto, o que o professor Milton falou é muito interessante, né? Tem que ter o contexto. Tem que saber para quem que você vai colocar o contexto. Aí que eu vejo uma grande importância humana. Agora, eu acho que telemedicina é a solução para isso. Agora, eu vejo duas limitações. Uma é, uma pessoa altamente especializada, ela teria que ter uma remuneração que compensasse para ela fazer esse serviço, né? E depois precisa ter uma demanda que justificasse também. Aí entra a questão da cultura. Eu já vi várias iniciativas que não foram muito para frente por esses dois motivos. A remuneração do especialista era baixa e as pessoas procuravam pouco. Aí ele se desinteressou dessa coisa. Eu posso fazer uma pergunta também? Eu perguntei baixinho para você, Fumil, sobre o Watson. Eu fiquei super interessado que você falou que você já usou o Watson e agora você falou baixinho para mim que vocês abandonaram o Watson. Mas ele é vendido. O Watson é um programa da IBM de inteligência artificial que a IBM diz que ele aprende, né? E que ele aprende, mas na verdade ele precisa de um grupo de especialistas que o alimente. Ele não aprende sozinho. Ele aprende com a experiência dos especialistas. Primeiro, eu queria responder ao professor Grinder. Eu também acho que a telemedicina ajudaria muito nisso. A gente tem um programa de médicos referência, né, professor? Onde o senhor está como um médico referência para 2018. Doutor Consulta não é só uma empresa de impacto social, é uma startup que também tem um viés tech muito forte, né? Tanto é que nós desenvolvemos algoritmos de inteligência artificial nós mesmos, através do nosso prontuário. Tanto é que o staff nosso de desenvolvedores e engenheiros de programação é maior que o staff administrativo. O que acontece aí, aproveito e respondo a pergunta do IBM, a gente não chegou a fazer uma parceria, a gente fez um beta-teste e, por uma decisão estratégica, decidimos desenvolver internamente os algoritmos. Nós temos também uma parceria com o MIT
que também desenvolvem uma parte dos códigos de inteligência artificial. Até olhando esses pacientes que transitam do doutor-consulta, a gente consegue ter um índice de correlação acerto de maior que 82% em acertos de diagnóstico, com previsão do futuro do paciente numa janela de 6 meses. Isso faz com que a gente consiga alocar médicos especialistas na rota do paciente ao longo do tempo, com um bom nível de acerto, só que alguns deles escapam. É justamente nisso que o médico referência tem o seu papel, porque algumas combinações de fatores, como CID, alguns resultados de exames, prenunciam um mau resultado, um outcome que não é o desejável na janela de 6 meses, e aí a gente precisa de uma interferência de um médico referência que tem um know-how acima do padrão. Então, esse algoritmo está sendo desenvolvido, está em continuamente melhorando, porque ele aprende por si só, e a gente vai incorporando isso ao longo do tempo automaticamente no prontuário e fazendo com que a trajetória e navegação do paciente dentro do doutor-consulta seja mais interessante. Até porque o paciente que paga o serviço, ele não tem um financiador como um plano de saúde envolvido. Então, para que esse paciente tenha uma melhor experiência e melhor trajetória de navegação na rede do doutor-consulta, é necessário utilizar esses artifícios para ter essa resolutividade maior, né? Então, por isso que nós sempre ficamos perto de médicos da universidade, seja da USP, como Santa Casa, Escola Paulista de Medicina, e outras boas faculdades. A gente tem muitos médicos dessas faculdades trabalhando conosco, né? E isso faz com que a própria experiência do médico seja muito satisfatória, tanto é que tem muitos médicos que transferem os pacientes particulares do consultório para o doutor-consulta e, basicamente, entregam esses pacientes para nós. E o médico passa a se dedicar como se fosse o consultório particular dele, porque toda a parte administrativa, burocrática, a instituição assume, né? Acho que é um caminho sem volta. Tanto é que pacientes avaliam médicos, médicos avaliam pacientes, e o algoritmo tenta unir a melhor experiência médico-paciente possível, olhando alguns fatores de pacientes e as preferências de atendimento do médico, até o ritmo com que o médico atende, como ele coloca o CID, qual é a prescrição que ele faz. Tudo isso é tabulado e entra no Big Data, e isso, né, cospe uma série de conclusões, e isso é feito automaticamente, para oxigenar o sistema e abrir agendas dos médicos para aqueles determinados pacientes que já passaram conosco. Então, quanto mais o paciente usa o sistema e está na nossa rede, mais assertividade se consegue com esse sistema. O IBM Watson ficou muito focado em oncologia, professor, então a gente prefere até seguir por um caminho de gestão de saúde, doenças crônicas, pela própria equipe interna, e eu acho que a gente tem acertado, porque não fica dependente de um fornecedor, né? Grande parte dos nossos problemas que a gente enfrenta tanto em inteligência artificial, telemedicina, são os parceiros. Os parceiros não conseguem acompanhar o ritmo ou o nível de serviço com que uma startup trabalha. Então, grande parte das inovações, eu estou convicto que nascerão das startups e não das instituições tradicionais. Elas não conseguem lidar com inovação. Eles têm grandes ideias, muitas coisas teóricas que são interessantes, mas isso é uma invenção que não se transforma numa inovação concreta no mundo real. Essa é a maior dificuldade quando muitos parceiros nos procuram, mas que o parceiro não consegue se adaptar a esse ritmo, né? São empresas tradicionais e tudo mais, e a carga de TI é gigantesca. Então, a necessidade de capacitação humana na parte de TI para acompanhar o desenvolvimento. Então, essa é a maior dificuldade que a gente enfrenta. São dificuldades de execução, não são de falta de boas ideias, mas sim de execução. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta de ordem prática, né? Eu acho que quem assiste essas palestras, né, fica, de certa forma, meio assustados, né, com esse avanço tecnológico que vem por aí, inteligência artificial,
E o médico é uma figura que, no geral, ele é um pouco conservador. Não só o médico, as pessoas, de uma maneira em geral, né, são um pouco conservadores. E bate um certo medo. O que vai acontecer, né? Então, o que eu queria saber de vocês é o seguinte: esse avanço todo, ele vai privilegiar o mercado de trabalho para o médico, ou ele vai tirar espaço do médico? Citando aquele artigo do professor Drazen e dos outros, eu sou otimista no sentido do trabalho do médico. Ele vai exigir que o médico tenha um papel diferente, mas ele não vai tirar o mercado de trabalho do médico. Talvez ele aumente até a capacidade de resolução do médico na sua consulta e diminua a necessidade de múltiplos encaminhamentos, né? Quer dizer, muitas das pessoas para quem você iria encaminhar, não é? O encaminhamento vai ser via telemedicina e você vai poder resolver no seu consultório. Eu sou muito otimista em relação a isso. Agora, isso não é para o ano que vem, isso demora, porque essas inovações elas têm que se tornar com um custo suficientemente acessível para que elas sejam democratizadas, né? Agora, eu não sei se vocês lembram, isso já faz muitos anos, a disputa de xadrez do Garry Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez, com o Deep Blue, que era o computador, que, se não me engano, era da IBM também. Vocês entrarem na internet, tem fotos extremamente interessantes do Kasparov com a mão na cabeça, na frente de um tabuleiro de xadrez, e do lado um terminal de computador e um garoto digitando o lance. E ele perdeu do Deep Blue. Foi a primeira vez que um computador derrotou um campeão mundial de xadrez. Até hoje, o Kasparov não se conforma com a derrota, porque falou que foi uma competição injusta, porque o computador conhecia todos os jogos que ele tinha disputado e ele não conhecia nenhum do computador. Então, ele jogou com o desconhecido e o computador jogou com o conhecido, né? Então, que foi injusta. Mas era absolutamente previsível que um dia um computador ia derrotar um enxadrista. Então, talvez seja previsível que um dia um sistema complexo de interação artificial consiga fazer diagnósticos mais precisos do que um médico. Eu acho que isso é altamente previsível. Mas, então, agora, o papel do médico tem que mudar. Talvez o médico que não goste de se comunicar com o paciente, talvez esse, num futuro não muito distante, tenha que abandonar a medicina, porque os aspectos de comunicação e de contato talvez passem a ser mais importantes do que alguns aspectos mais técnicos, que talvez o computador passe a fazer melhor do que o médico. Mas aí seria arriscar muito na bola de cristal, que eu não tenho, né? Mas eu não vejo o médico sumindo nesse processo. Eu acho que eu vejo o médico tendo medo, um pouco de medo do futuro, e tenha que, muitas vezes, repensar o seu papel. Agora, é claro que no Brasil nós estamos numa situação muito mais complicada, que nós temos problemas terríveis de acesso, de qualidade, né, de acesso da população aos sistemas de saúde. Nós estamos exercendo uma futurologia num país em que não consegue dar uma assistência digna a todos os cidadãos, uma assistência básica digna a todos os seus cidadãos, né? Então, é um futuro que ainda talvez seja muito distante para chegar a todas as pessoas, não só a um grupo restrito de pessoas, né? No médio prazo, eu acho que o bom médico sempre vai ter seu lugar. Mas, realmente, que nem o professor falou, lá, no longo prazo, acho que não só o médico, mas tem outras profissões também que tem que tomar cuidado. O papel do médico tem que mudar. A gente conseguiu colocar alguns protocolos médicos automatizados dentro do sistema do prontuário, são 114 protocolos. Quando o médico digita uma queixa, um CID ou qualquer situação do paciente, um especialista, por exemplo, de urologia, pode lidar com o paciente com problemas gastrointestinais, por exemplo. Ele tem esse conforto do prontuário ativo, sugerindo exames, algumas perguntas, exames e até prescrições. Então, a gente já chegou nessa fase
tem relatos de dermatologistas, especialistas que, por acaso, acabaram recebendo um paciente que tinha outras queixas concomitantes junto com o problema de pele, e o médico conseguiu tocar o paciente. Vários médicos falam, eu consegui tocar o paciente, até encaminhei no próximo encontro do paciente, já encaminhei para o especialista adequado, mas eu já resolvi o problema dele de imediato. Então, isso traz um conforto para o médico também, de poder ser muito mais resolutivo, independente da especialidade que ele tem. Então, isso já já está sacramentado, já está ativo. Nós vamos ampliar isso para 180 protocolos de queixas e diagnósticos. Então, é o próprio médico que está ajudando a gente a criar esses algoritmos eletrônicos, e eles são vivos. Então, eles vão aprendendo também com como o médico está usando e qual é o resultado dos exames que ele pede, porque a gente tem uma vantagem que todos os exames são nossos, não é nada terceirizado, não é encaminhado para um outro parceiro. Então, todos os resultados estão dentro do nosso sistema, e isso faz com que o feedback de aprendizado seja bem interessante, no próprio protocolo vivo, né? Então, acho que isso é realmente inevitável, ele vai acontecer. Seja aqui ou numa outra empresa, ele vai acontecer, né? Eu acho que a gente tem que se adaptar para atividades cada vez mais elaboradas, com certeza. Bom, eu vou fazer uma pergunta. Você é da época de lista de assinantes e páginas amarelas? Não, né? É que eu sou dessa época. O que você acha se eu pedisse uma informação e você fosse folhear aquelas páginas amarelas, eu dissesse naquela época para você, não, vai ter uma pranchetazinha, você vai digitar e vai achar tudo, inclusive do mundo inteiro. O que você diria? Você não acreditaria. Mas a outra coisa que eu ia dizer, essa pessoa que só sabe procurar páginas amarelas perderia o emprego? Sim. Só sabe procurar páginas amarelas e não sabe procurar uma pranchetazinha eletrônica. Então, o que está acontecendo é o seguinte, vai haver uma disruptura. Alguns acham que disruption, é uma disruptura, mas, na verdade, não. É uma evolução em salto. Disruption não é disruptura. É uma evolução quântica. A telemedicina vai provocar isso na área médica. Por exemplo, o que eu ouvi também, às vezes, que as pessoas só olham para a doença. A telemedicina vai mudar o conceito. Não basta a doença. Gestão de saúde. Então, vai abrir novos negócios. Tanto que já veio no Doutor Consulta com uma matéria que está havendo uma injeção de uma grande verba que vai investir em saúde, prevenção, bem-estar. A telemedicina vai entrar nessa questão. Então, não é só a eficiência de diagnóstico, a eficiência da gestão da saúde. O que vai acontecer? Por que quando vocês assistem a palestra ficam com medo? Porque nós não temos curso formativo. Estamos dando apenas informações. A informação assusta porque não gera segurança. Os bancos levaram 8 anos, no mínimo, de investimento maciço para que as pessoas soubessem usar caixa eletrônica, usassem internet banking. Eu lembro que, quando eu ia na caixa eletrônica, sempre tinha uma recepcionista. Agora, nem recepcionista tem mais, né? Então, é preciso, para mudar a cultura, fazer um grande investimento comportamental. Então, eu diria, coloca hoje mais 8 anos. Então, até 2025. Provavelmente, até 2025, a telemedicina entra na cultura. Não por causa da força do médico, por causa da força da sociedade. A sociedade vai exigir. A outra coisa que eu daria um exemplo. O Waze. Antigamente chegava, comprava, na verdade, guia de ruas. Alguém compra ainda guia de rua? Eu tenho um guardado como museu. O que você fez? Mudou. Mas o que o Waze ele significa? Não é mapa. Colaboração online de múltiplos fatores para te gerar um serviço. Lembre-se disso. Então, a telemedicina vai ser isso. Então, é por isso que eu disse, é preciso tornar como matéria obrigatória em curso de graduação para parar de ter medo e passar a dominar. Quem domina nunca tem medo.
Né? Esse é o primeiro ponto. Isso deveria ser na graduação e na residência médica, no mínimo, sem contar nos médicos já formados. Então, isso já ajuda muito. A outra, lá no dia 17, estava em Gramado, estava justamente o Fábio Matoso, que é o responsável da IBM na área de Watson. Eu também já fiz uns debates. O Watson, ele não tem capacidade, ele não tem história passada. Ele não tem experiência passada, ele não tem empatia, ele não infere. Ele são perguntas, raciocínios versáteis. Então, qual é a grande capacidade do médico? Ter uma experiência passada, ter um passado, ter um contexto, infere. Então, mesmo o desenvolvimento da propedêutica e raciocínio investigativo tem que ser repensado. Esses médicos nunca vão perder emprego. Vão perder emprego são os médicos robotizados. Esse eu acho que é um problema. E aí vem outro ponto. Os cursos médicos estão prontos para essa nova realidade, sim ou não? Se eu disser que sim, eu diria, o médico não vai ser substituído. Se você disser não, vai ser robotizado, eu falei, não, desculpe, a automação vem para ocupar o lugar. Tá? Obrigado, viu?